E nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 40. Se tem alguém que está sem aí, se quiser se achegar para conferir, mas você pode também ouvir. Atos 2, versículo 29 até o 40. Por nada. Ok? Vamos ler então? Acharam aí? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar a Deus para que esta palavra fale conosco, como Deus falando conosco. Vamos pedir isso a Deus. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Então, nesta manhã, ao meditarmos, ao pensarmos na Tua palavra, que todos sejam tocados por ela e ouçam a Tua voz. Nós te pedimos, usa este tempo, abre os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje aqui num culto que tem por título Ele vive, Ele reina. Ele se referindo a Jesus. Jesus vive e Jesus reina. Essa é uma grande verdade. São duas grandes verdades: que Jesus está vivo e que Jesus reina. E nós cremos nessas verdades. Nós acreditamos que Jesus vive e que Jesus reina. Mas eu queria, nesta manhã, baseado nestas verdades, responder a 6 perguntas. 6 perguntas a ver com o fato de Jesus viver e com o fato de Jesus ser rei. Eu queria que nós pensássemos sobre isso. E eu trouxe aqui uma pregação do apóstolo Pedro. Vamos emprestar as palavras do apóstolo Pedro, uma das primeiras pregações do apóstolo Pedro. Ele diz isso que nós acabamos de ler. E usando esta palavra, eu queria que nós extraíssemos daqui as respostas para estas perguntas. E a primeira pergunta é esta: Jesus Cristo vive hoje? Será que Jesus vive hoje? Pode parecer óbvio para quem crê, e para quem tem uma vida com Deus, e para quem está vivendo junto com Deus, que Jesus vive.
Mas será isso uma verdade absoluta para todos? Será que creem? E por que cremos que Jesus vive? Essa pregação do apóstolo Pedro, ele diz algumas coisas que nos interessam aqui. Ele diz assim: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o túmulo dele está entre nós até o dia de hoje. Você sabe, querido, isso pode ser dito acerca de todos os seres humanos. Não só sobre o Davi, como ele diz ali. Ele estava falando com judeus, e ele vira para os judeus e diz assim: olha, sabe o Davi que vocês gostam? Sabe o Davi que vocês admiram? Que é o grande rei que já existiu sobre o povo de Israel? Eu posso dizer com franqueza que esse patriarca está morto e foi sepultado, e vocês sabem onde está o túmulo dele. E essa é uma verdade sobre todos os seres humanos. Nós temos cemitérios aqui em São Caetano. Onde você mora perto, na sua cidade, tem cemitérios. E lá estão as lápides de todos os seres humanos que se foram. Nós sabemos que outros profetas, não só Davi, por exemplo, Maomé, dito profeta, existe o túmulo desse homem. Existe o túmulo de todos os ícones, de todos os ídolos, de todas as pessoas que se julgam, foram julgadas importantes até hoje. Existe o túmulo dessas pessoas. Mas há uma cujo túmulo está vazio. Há uma que o túmulo está vazio há mais de 2000 anos. Existe um ser humano que ressuscitou. Só em filmes a gente ouve que existe alguém que vive há muito tempo, em ficções. Mas na realidade, há um só, cujo túmulo está vazio. E é muito interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, nessa palavra, ele diz assim: Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Olha, queridos, essa afirmação do apóstolo Pedro, ela nos interessa muito. Porque a nossa fé, ela não se baseia numa crença, numa lenda. Sabe, uma historinha que nos contam para dormir? Não. Ela se baseia num fato. Um fato, aconteceu algo aconteceu de verdade. E o apóstolo Pedro, ele foi testemunha disso que aconteceu. E ele diz assim: Deus ressuscitou e todos nós, ele está falando de todos nós, os apóstolos, somos testemunhas deste fato. Aconteceu alguma coisa, queridos. A nossa fé não se baseia numa historinha, não. Há um fato. Há um fato da ressurreição. E eu queria que vocês pensassem comigo nas evidências desse fato. Porque Pedro, ele está dizendo o seguinte: olha, nós vimos isso acontecer. E, queridos, a história mostra que todos os discípulos, depois que Jesus morre, quase todos eles voltam a uma vida normal. Eles voltam à pesca, eles ficam desapontados, eles ficam falando entre si: vocês não sabem o que aconteceu? Morreu o nosso mestre, lembra? Aquele que fazia milagres morreu. E todos aqueles homens e aquelas pessoas que viviam em volta de Jesus, que criam e estavam ali depositando a fé naquele mestre, todos eles ficaram desapontados e voltam à vida que tinham sem aquele mestre, porque tinha morrido. Ele prometeu, falou tantas coisas bonitas e de repente morre. Eles foram à vida, voltaram a um viver anterior e estavam como que desistindo daqueles ensinos e daquela fé. Mas alguma coisa aconteceu de diferente. Alguma coisa aconteceu que os fez dar a vida por aquela mensagem. Alguma coisa aconteceu que de repente eles começaram a pregar aquelas coisas que aprenderam. Eles viveram tudo aquilo que tinham aprendido daquele mestre.
E a história nos diz que quase todos os apóstolos, ou se não todos os apóstolos, foram mártires, morreram por causa daquela fé. Eu não sei você, mas se eu tivesse acompanhado um mestre que prometeu e morre, eu abandonaria esse mestre. E morre com as suas promessas e nada daquilo funciona, eu abandonaria esse mestre. É o natural de se fazer. Mas aqueles homens, eles viram a morte, mas então eles viram algo diferente acontecer. Aquele homem ressuscita. E eles vivem então por causa daquela verdade e deram a vida. Se relacionaram com as pessoas por causa daquele homem, daquele mestre, por causa de Jesus. E é por isso que o cristianismo chegou até nós, querido, você está aqui hoje. E nós estamos falando dessa mensagem, porque Jesus ressuscitou. Eles deram a vida por isso, o cristianismo nasceu por causa da ressurreição de Jesus. É uma evidência, é um fato. Nossa fé é baseada num fato, a ressurreição de Jesus. Então sim, Jesus vive. E os apóstolos foram testemunhas desse fato. E nós hoje também somos testemunhas da vida de Jesus em nós. Eu creio que se você perguntar para quem está do seu lado aí, fala assim, olha, você percebe que Jesus vive na sua vida? Ele vai dizer, sim, eu percebo. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. E nós cremos. Mas há um fato, o fato da ressurreição. Então Jesus, sim, vive. Ele vive hoje. Ele vive hoje. Ele continua vivo. A segunda pergunta que eu queria responder aqui é, onde é que Ele está? Então Jesus vive. Onde está esse Jesus que vive hoje? Onde é que Ele está? E esse texto, ele vai nos responder isso. Porque Davi, ele vai dizendo, ele diz assim, Davi não subiu aos céus. Vocês viram o túmulo? Ele não foi para os céus. E na sequência do texto, o apóstolo Pedro pregando, ele vai dizer assim, ele está exaltado à direita de Deus. E Deus, Pai, vira para ele e diz assim, assente-se à minha direita. Então, Jesus está assentado à direita de Deus. Jesus, ele subiu aos céus. Ele está vivo e ele subiu aos céus. Então, se alguém te pergunta, onde está Jesus? Ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. E, ao mesmo tempo que ele está nos céus, assentado à direita de Deus, a Bíblia diz, em João, Jesus estava dizendo, ele diz assim, olha, naquele dia, vocês compreenderão que eu estou no meu Pai e que eu estou em vocês. Então, ao mesmo tempo que Jesus está nos céus, ele diz assim, olha, vocês vão compreender que eu estou no meu Pai e eu estou em vocês. Meu Pai está em mim e eu estou em vocês. Mas na sequência ele diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Então, ao mesmo tempo que Jesus está nos céus, assentado à direita de Deus, Ele prometeu que Ele ia vir e fazer morada em nós, aqui. Então, há um Deus que está nos céus, mas ao mesmo tempo, é capaz de estar aqui e fazer morada no ser humano. Eu não sei você, mas o único ser que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo são algumas mulheres? Não são. Nem as mulheres. Só há um. E essa é uma característica de Deus. Deus é capaz de estar lá e aqui, e em nós, ao mesmo tempo. É a onipresença. Sabe? Essa palavra chique, onipresença, é poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas corporalmente, Ele está assentado à direita de Deus. Mas Ele prometeu que aqueles que obedecerem à palavra dEle, eles serão amados pelo Pai. E Ele vai vir e fazer morada
nessas pessoas. Então, onde Deus está? Ele está assentado à direita de Deus e fazendo morada naqueles que obedecem a sua palavra. A terceira pergunta é o que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo hoje? Ele está vivo, Ele está nos céus. E o que Ele está fazendo? Esse texto diz, assente-se, Deus Pai falando com Jesus, diz assim, assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Então Ele está lá sentado, enquanto o Pai está fazendo dos inimigos de Jesus um estrado, um tapete, para os pés dele. Assentado. Então, o texto diz que Jesus está assentado. Eu creio que isso nos ensina algo muito importante. Sabe quem se assenta? Sabe quem fica sentado, descansado? É quem já terminou. Quem já concluiu uma obra. Quem já fez o que tinha que fazer. Quem já pode descansar. As donas de casa, principalmente, podem confirmar o que eu digo. Você vai sentar depois que terminou, não é assim? Depois que está tudo pronto. Depois que já está tudo arrumado, então a gente se assenta. E essa é uma verdade acerca de Jesus. Ele está assentado porque concluiu sua obra. E o Pai disse assim, assenta-te. Assentado como quem terminou. Assentado como quem pode se assentar. Ele está fazendo isso, está assentado à direita de Deus. Como um soberano pode se assentar, como alguém que não precisa correr, que não precisa estar atarefado, preocupado, não precisa. Ele concluiu uma obra e está assentado. E nós podemos olhar para Ele, Ele está sereno, descansado, assentado. É o que o texto diz aqui. Mas sabem, queridos, Ele consegue estar assentado e fazer uma série de coisas. E a Bíblia diz que Ele faz. E, por exemplo, em João, capítulo 14, versículos 1 a 13, Ele diz assim, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e vou levar vocês para estarem comigo. Eu acho tão lindo isso. Uma das preocupações de Jesus, quando Ele diz isso, que ia preparar uma morada para nós, é que era para nós estarmos juntos, estarmos com Ele. Mas que Deus tão maravilhoso, Ele nos quer perto, Ele nos quer morando perto dEle, então Ele está preparando uma casa para nós, assentado, preparando uma casa para nós. Vou preparar um lugar, uma casa para nós. Talvez você goste muito da sua casa onde você está, talvez você gostaria de morar em uma casa diferente. Eu não sei. Mas há uma casa perto de Cristo Jesus. Para que nós estejamos onde Ele estiver, uma casa. Ele está preparando uma casa para nós. A Bíblia diz que Ele está fazendo isso para que nós estejamos onde Ele estiver. Em Romanos 8:34 diz que Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele fica intercedendo por nós. E eu não sei você, mas já me causou um pouco de estranheza isso. Porque é que Jesus precisa interceder por nós. Deus não é tão bom e perfeitamente bom. Por que precisa alguém ir a Deus, Pai, e interceder por nós? Mas a Bíblia diz que Jesus faz isso. Ele intercede por nós. Precisa? Precisa, queridos. Precisa sim. E a Bíblia diz que Ele faz isso porque é uma necessidade. E eu quero te dar mais alguns dados sobre isso. Ele intercede por nós. Não sei você, mas eu na minha caminhada, buscando a Deus, buscando me encontrar, e buscando achar meu lugar, fiz tanta coisa errada. E pequei. E me distanciei de Deus. E procurei meus caminhos do meu jeito.
E muitas vezes eu pensava assim, eu acho que Deus desistiu de mim. Me ocorria que eu falei assim, pô, de novo, eu acho que Deus desistiu da minha vida. Será que Ele ainda me ama? Será que Ele ainda me tem um perdão adicional mais uma vez? Será que Ele ainda me quer perto mesmo assim? Tem um momento da história desse apóstolo Pedro que Jesus vira para ele, antes dos acontecimentos finais, Jesus diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Este Pedro ficou bem na berlinda. E Satanás falou assim, esse cara não é sincero. Pode peneirar que esse cara não subsiste. Esse cara não aguenta diante do teu juízo, ó Deus. E Satanás chega diante de Deus e fala assim, esse cara não aguenta. Peneira esse cara vai trair, esse cara é um safado, ele é um traidor. Ele está aí todo bonito, todo pomposo junto com os outros, ele é um traidor. E sabe o que Jesus faz por Pedro? Pedro, depois vocês vão pôr no Google peneira de trigo. Para quem não conhece peneira de trigo, você pega assim aquela peneira e vai balançando para que passe só aquele trigo bom. E fica o que? A palha. E Pedro só passou nesse teste porque Jesus orou por ele. Porque Jesus intercedeu por ele. E sabe, queridos, se não for a intercessão de Jesus, o que seria de nós? Nós não passamos também nessa peneira só por causa da misericórdia e da oração, intercessão de Jesus. Então Ele intercede por nós. E a palavra diz aqui nesse texto também que Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre vocês o que agora veem e ouvem. E o que estava acontecendo aqui era um derramar do Espírito Santo. No contexto dessa pregação, Deus estava fazendo um derramar do Espírito sobre as pessoas. E isso é algo que Jesus está fazendo hoje. Derramando o Espírito Santo sobre um povo. Derramando o Espírito Santo. Eu creio que Jesus está fazendo muito mais coisas. Ele é capaz de fazer muitas coisas, como uma característica divina que Ele tem. Mas eu creio que então Ele está preparando um lugar para nós, intercedendo por nós e derramando o seu Espírito sobre nós. A quarta pergunta: Jesus é um rei? Jesus Cristo, Ele é um rei? Ele reina? Ele é rei? O texto aqui da pregação do apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: portanto que todo Israel fique certo de que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez esse Jesus Senhor e Cristo. E de forma breve, Deus os fez o Senhor, Ele é o que manda. E Cristo, a palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo é a mesma palavra, é uma palavra grega, mas é a mesma palavra para o hebraico que significa Messias. É uma tradução. No Velho Testamento se usava Messias. E no Novo a gente vê a palavra Cristo, que significa escolhido, ungido. E ungido é conversa de rei. Ungido para ser rei, escolhido para ser rei. Então, Jesus, Ele é esse Senhor e Cristo, o ungido para ser rei. Em Hebreus, nós vamos ler essa afirmação. Contudo, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. E nesse texto nós temos uma mostra da divindade de Jesus. Deus
O teu Deus te ungiu. Jesus é este Deus que foi ungido rei, que foi ungido para ser rei. Ungido para ser rei. Então sim, Jesus Cristo tem esta unção de rei. Ele é rei. Há uma unção sobre a vida de Jesus. Agora, sobre quem ele reina? A quinta pergunta, antes da última. Sobre quem Jesus reina? E talvez você vai fazer um cálculo comigo. E por que essa pergunta é tão importante? Porque quando ele vai dizer aqui, o apóstolo Pedro, ele diz assim: sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Há um lugar onde há os inimigos de Deus. E há um lugar onde nós não vemos o reinado de Jesus. Você pode me descrever vários lugares. Nosso país tem várias mostras de um lugar onde Jesus não reina. Já viram? Você pode descrever cidades, bairros, famílias, pessoas onde Jesus não reina. Ele não reina. Ele não reina sobre muitas pessoas, muitos povos. Ele não reina. Os lugares onde reinam os inimigos de Jesus. Onde reina a imoralidade. Onde reina a mentira, a corrupção. Nós sabemos o que é isso. Nós lemos o noticiário. Nós sabemos que Brasília não é o lugar do reinado de Cristo Jesus. Não é. Queremos nós que seja. Oramos nós para que seja, não é assim? Oramos todos os domingos: Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Limpa nosso povo, nossa gente. Mas eu queria sair de Brasília e descer até nossos corações. Muitas vezes, Ele não é o rei sobre os nossos corações. Ele não é o nosso rei. Muitas vezes Ele não está reinando em nós, dentro, em mim, em nós. Outros reis reinam onde Ele deveria reinar. E a mostra disso são escolhas que nós fazemos com o nosso tempo, com a nossa vida. Escolhas distantes que não mostram que Ele é rei sobre nós. É por isso que nós fomos ensinados a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Somos ensinados, Jesus ensinou a gente a orar: venha o teu reino, governa sobre nós, Jesus. Venha o teu reino. Ele quer reinar. E nós podemos pedir: vem reinar sobre nós, sobre nossas famílias, reinar sobre a nossa cidade, sobre as pessoas, a escola, as situações. Ele quer reinar, querido. Ele quer reinar sobre o seu coração. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer ser o rei. Mas essa pode ser a realidade hoje. Mas eu queria ainda ler esse último texto. É um texto do Apocalipse que fala dos tempos do fim. O soar das trombetas que vão marcar os tempos do fim. E o texto da palavra diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Pode haver um cenário hoje em que Ele não reina. Há alguns lugares onde Ele não reina, corações em que Ele não reina, mas há de chegar o dia em que Ele vai reinar sobre todos. Os reinos do mundo. E aí, queridos, pode pensar em todos os líderes dessa terra. Todos, bons, mais ou menos bons, ruins, péssimos, que parecem bons. Todos eles se submeterão ao Rei. Há um reinado chegando. Há um Jesus que é Rei sobre todos, sobre todas as entidades, sobre todas as hostes, sobre todo tipo de príncipe, potestade, demônio, todos. Ele reinará sobre todos e sobre todos os homens. Jesus, Ele veio para assumir esse reinado. Ele foi ungido e Ele reinará finalmente sobre todos. Mas eu queria seguir para a última pergunta. E nessa última pergunta eu queria responder
o que tem a ver esta verdade comigo? E então, o que tem a ver que Ele vive, que Ele reina comigo, com a minha vida? E essa foi a pergunta que fizeram nesse dia. Apóstolo Pedro dizendo àqueles judeus: sabem, vocês crucificaram esse que Deus fez Senhor e Cristo. E quando eles percebem, eles falam assim: opa, fomos nós que crucificamos esse Senhor e Cristo. E eu queria dizer a você, talvez você pense assim: mas isso foi lá, naquela época, naquele tempo. Mas querido, Jesus foi até a cruz e morreu por causa do seu pecado, do nosso pecado. O nosso pecado, não apenas o pecado daqueles atores daquela época. Foi o nosso pecado, para satisfazer a justiça de Deus. Amados, não haveria possibilidade da sua justiça satisfazer a justiça de Deus. Não haveriam cestas básicas, bondade, educação humana que pudesse satisfazer a justiça de Deus. Então Deus provê a salvação através de Jesus, por causa do seu pecado. Então são os meus pecados que levaram Jesus até a cruz. E diante disso, eles dizem: e então agora o que fazemos? Irmãos, o que faremos? Se é o meu pecado, se é a minha vida distante de Deus que levou Jesus até a cruz, então o que fazemos então? Irmãos, o que faremos? E essa pergunta você precisa fazer. E você precisa responder e saber a resposta dessa pergunta. O que fazer então, se Jesus foi levado à cruz por minha causa? E então o apóstolo Pedro diz: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Arrependa-se. Reconheça que a sua justiça não é suficiente, que tudo que fez, de tudo que veio, não é suficiente. Se arrependa da distância que você tem de Cristo Jesus, da distância que você tem de Deus. Arrependa-se. Você tem vivido sozinho, você tem vivido pela sua vontade, pelo seu coração, pelas suas ideias, pela sua educação. Arrependa-se. Você tem vivido distante de Deus, uma vida vã, distante de Jesus. Arrependa-se. Seja batizado como uma decorrência disso, para perdão dos seus pecados. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. A sequência é que você vai receber o dom do Espírito. Há uma parte que é sua. Há um arrependimento, há um batismo. Há um posicionamento. E você vai receber o dom, a dádiva do Espírito Santo. E a Bíblia diz na sequência que houve um acréscimo ao número de seguidores. A decorrência desses atos é que você vai se tornar um seguidor, um discípulo de Jesus. Jesus não está te convidando para frequentar um clube novo, como se aqui nossa igreja fosse um clube legal. Ele não está convidando você para uma nova religião, ou um novo lugar para frequentar aos domingos. Ele não está convidando você para mudar a marca da sua religião até hoje. Ele está convidando para ser um seguidor, um discípulo, com todos os custos que isso tem. Isso tem custado a vida de muitas pessoas. Isso custa toda a vida, custa tudo. Mas é esse o convite de Jesus. Ele quer ser o rei sobre sua vida. Ele quer governar. Ele quer que você seja discípulo dele. E ele te convida hoje. Ele convida você nesta manhã. Vem seguir. Vem seguir o Mestre. Esse é o convite de Jesus. Ele vive. E ele reina para ser rei sobre a sua vida. Rei sobre a sua história. Vamos ficar de pé e vamos orar. Jesus vive e Jesus reina.
Ele vive e Ele reina. E Ele quer viver e reinar. Viver em você, viver na sua vida. Governar os povos, sim. Mas em especial governar sua vida. E Ele te convida hoje. Ele convida você para fazer parte do reinado dEle. Apenas dEle. Mas Ele te convida nessa manhã. Esse convite é tão especial, esse convite é tão importante. Ele está dizendo para você hoje: vem, eu quero reinar sobre sua vida. Eu quero vir para viver em você. E eu queria dar uma oportunidade para você que está aqui hoje, e você não se considera ainda um discípulo de Jesus. Eu queria assim que de forma muito alegre e de forma muito convincente, convicta, você levantasse sua mão e dissesse assim: eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Mas Deus está te convidando e você fala assim: eu quero. Então levanta sua mão e fala assim: olha, eu quero seguir a Jesus. Eu me posiciono hoje e eu digo: olha, eu quero seguir esse Cristo que está vivo, que é rei, que reina. Ele está aqui hoje, Ele está vendo sua mão levantada. Ele vê sua mão levantada. Eu queria que você fechasse seus olhos, orasse ao Senhor, você que está ouvindo isso. Mas eu queria que você, esse não é um momento, sabe? Não é um momento que nós temos qualquer tipo de vergonha, porque esse convite é o mais importante de todos. Não tenha um pouco de vergonha desse convite, não. Essa não é hora para isso. Essa é a hora que você vai dizer com alegria no seu coração: eu quero ser um discípulo de Cristo Jesus. E eu me posiciono nessa manhã, para que Ele seja o Rei sobre a minha vida, para que Ele seja aquele que vai me discipular. Eu vou segui-lo. Eu me arrependo. E eu quero segui-lo até o fim. Querido, eu queria que você desse mais um passo nessa manhã. Você que levantou a mão, eu queria te convidar a vir até aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos fazer uma oração com você. Você levantou a mão e você está posicionado, decidido. Venha com coragem, aceitando o convite de Cristo Jesus. Venha até aqui à frente e se posicione e diga: Deus, eu quero. Eu aceito o teu convite nessa manhã. Eu quero te seguir por todos os meus dias até o fim. Tenha coragem. Não tenha nem um pouco de vergonha nessa hora. Venha até aqui. Nós queremos orar com você. Nós queremos colocar sua vida diante de Deus. Então, se você tem essa convicção, venha até aqui à frente para nós orarmos por você. Amém? Queria dar um tempo para que você viesse. Não tenha vergonha. Se alguém pode vir junto, pode vir. Mas venha até aqui, nós queremos orar com você. Aleluia. Paulo, você pode vir também. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queria que você estivesse em oração nessa hora. Não se distraia nessa hora. Ele vive. Ele reina. Aleluia. Ele está aqui. Ele está conosco nesse lugar. Aleluia. Você que levantou a mão, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Talvez você veio aqui à frente, talvez não. Tenha liberdade. Mas eu queria que você repetisse uma oração comigo. Uma decorrência disso que estávamos falando. Repete depois de mim. Deus, eu me arrependo de uma vida distante de Ti. Uma vida distante de Jesus.
Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me ofereço a Ti nesta manhã. Eu recebo o Teu perdão. Eu recebo o Teu convite para Te seguir. E nesta manhã eu afirmo que Te seguirei por todos os meus dias. Recebe a minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Me considera então agora Teu. Eu sou Teu para Te seguir até o fim. A Bíblia diz que quando você faz essa oração, quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que Ele escreve seu nome no livro da vida. Há um livro. Ele escreve seu nome nesse livro. E você é marcado como dele. Vocês são marcados como do Senhor. Ele recebeu sua oração. Ele recebeu seu posicionamento. Ele recebeu seu posicionamento. Depois, nos procure os pastores. Nós queremos falar mais com você sobre esse momento. Muitas vezes esse é o momento que marca o início desse segmento. Nós queremos falar contigo depois. Nos procure sobre isso. Deus quer conduzir você, ser o rei sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus.